Existe um jogo sendo jogado neste exato momento, e você provavelmente está perdendo sem nem saber que está participando. Um jogo onde as regras nunca foram explicadas para você, onde os jogadores mais hábeis operam com uma naturalidade desconcertante, e onde você pode estar entregando todas as suas cartas sem perceber. Você já se perguntou por que alguns homens parecem ter um magnetismo natural com as mulheres? Por que elas os procuram, os respeitam e mantêm interesse genuíno por eles a longo prazo, enquanto outros homens, talvez você mesmo, se encontra constantemente perseguindo, explicando, justificando, implorando por atenção e afeto? Maquiavel revelou uma verdade dolorosa sobre poder e relacionamentos. É melhor ser respeitado do que apenas amado, pois o amor é mantido por vínculos de obrigação que, sendo os homens perversos, se rompem sempre que lhes convém. E nos relacionamentos modernos, essa sabedoria nunca foi tão relevante. Por que certos caras conseguem manter mulheres incríveis interessadas sem esforço aparente, enquanto você se desgasta tentando conquistar alguém que mal responde suas mensagens? Por que elas dizem uma coisa sobre o que querem em um homem, mas consistentemente escolhem outro tipo completamente diferente? A resposta não está no seu físico, na sua conta bancária ou no tamanho do seu carro. Está em algo muito mais profundo e perturbador. Existem 3 fraquezas psicológicas específicas que transformam homens inteligentes, bem-sucedidos e capazes em alvos fáceis para manipulação emocional feminina. E o mais assustador, a maioria dos homens não apenas não percebe que possui essas fraquezas, eles foram condicionados a acreditar que elas são virtudes. Jung nos alertou, até que você torne um inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida e você chamará isso de destino. Quantas vezes você se encontrou repetindo os mesmos padrões destrutivos nos relacionamentos? Quantas vezes você se perguntou por que sempre acaba na mesma posição de desvantagem emocional? Hoje, vamos expor essas 3 fraquezas que estão sabotando seus relacionamentos. Vamos entender como elas operam na sua psique, como as mulheres, consciente ou não, as identificam e exploram, e mais importante, como você pode transformá-las em forças genuínas. Porque aqui está a verdade que ninguém te contou. As mulheres não são atraídas por homens que precisam delas. Elas são atraídas por homens que as escolhem. Existe uma diferença abissal entre essas duas posições, e essa diferença determina se você será o homem que elas perseguem ou o homem que elas descartam. Nas próximas 2 décadas da sua vida, você enfrentará situações onde essas fraquezas serão testadas de formas que você nem imagina. Relacionamentos que poderiam ser extraordinários se tornarão campos de batalha emocionais. Mulheres que poderiam te respeitar e admirar acabarão te vendo como mais um homem necessitado. A pergunta não é se isso acontecerá, é se você estará preparado quando acontecer. Prepare-se para descobrir verdades sobre si mesmo que podem ser desconfortáveis, mas que são absolutamente necessárias para sua evolução como homem. A máscara da vulnerabilidade. Vou começar com uma verdade que nenhum homem quer ouvir. Você foi programado para falhar nos relacionamentos modernos. E não estou falando de alguma conspiração feminista ou teoria da Red Pill. Estou falando de algo muito mais sutil e perigoso. A sociedade moderna ensinou você que ser um homem sensível é a chave para conquistar e manter mulheres. Que mostrar suas inseguranças, seus medos, suas lágrimas é o que elas realmente querem. Que vulnerabilidade é atratividade. E milhões de homens compraram essa narrativa, só para descobrir, da pior forma possível, que ela não funciona. Maquiavel escreveu: os homens são tão simples e tão prontos a obedecer às necessidades presentes que aquele que engana sempre encontrará quem se deixe enganar. E hoje, essa máxima se aplica perfeitamente aos relacionamentos modernos. Aqui está a realidade brutal que ninguém te contou. Quando uma mulher diz que quer um homem sensível e vulnerável,
ela está falando de uma versão muito específica dessa vulnerabilidade. Ela quer um homem que seja emocionalmente inteligente o suficiente para entendê-la, mas forte o suficiente para não precisar dela para se sentir completo. A diferença é sutil, mas devastadora quando você não a entende. Pense no último relacionamento que você teve. Lembra daquele momento onde você decidiu se abrir completamente? Onde você mostrou suas inseguranças mais profundas, seus medos, talvez até chorou na frente dela? Como ela reagiu nos dias seguintes? Ela se aproximou mais ou algo mudou no olhar dela, na forma como ela te tocava, na frequência dos encontros íntimos? A vulnerabilidade masculina que atrai é aquela que vem de um homem que escolhe compartilhar, não de um homem que precisa desabafar. É a diferença entre um rei que remove sua coroa por vontade própria e um mendigo que implora por atenção. Jung nos ensinou sobre a ânima, a energia feminina dentro do homem. Quando essa energia está integrada conscientemente, ela se manifesta como intuição, sensibilidade emocional, capacidade de conexão profunda. Mas quando está desequilibrada, ela se torna uma necessidade desesperada de aprovação feminina, uma compulsão por validação externa. Aqui está o que acontece na prática. Você conhece uma mulher que desperta seu interesse. Nos primeiros encontros, você mantém certa postura, certo mistério. Ela demonstra interesse, vocês se conectam. Mas então, conforme a intimidade aumenta, você começa a revelar as suas inseguranças, seus medos, suas necessidades emocionais. Você acredita que isso vai aproximá-la, criar intimidade. O que realmente acontece é que você inconscientemente transfere para ela a responsabilidade pelo seu bem-estar emocional. Ela deixa de ser uma mulher desejável para se tornar sua terapeuta não remunerada. E nenhuma mulher, por mais amorosa que seja, consegue manter atração por um homem que ela precisa consertar. A máscara da vulnerabilidade é quando você usa suas emoções como uma estratégia inconsciente para obter cuidado, atenção ou controle sobre a situação. É quando você aprende que ser frágil gera uma resposta específica nas mulheres. E você se torna viciado nessa dinâmica. Mas existe uma vulnerabilidade diferente. A vulnerabilidade do homem que conhece o seu próprio valor, que não precisa de ninguém para se sentir completo, mas que escolhe compartilhar a sua humanidade com quem merece. Essa vulnerabilidade não implora por salvação. Ela convida para uma dança entre iguais. A pergunta que você precisa fazer é: quando você se abre emocionalmente, você está oferecendo um presente ou pedindo esmola? A primeira fraqueza, o vício da validação externa. Vou te contar sobre um homem que conheci. Bem-sucedido profissionalmente, inteligente, aparentemente confiante. Mas havia algo nele que as mulheres detectavam instantaneamente. Uma fome invisível, uma necessidade sutil, mas desesperada de aprovação feminina. Ele não percebia, mas cada conversa, cada gesto, cada piada que fazia, carregava uma pergunta implícita. Você me aprova? Você me acha atraente? Você me valida? Esse homem sofria da primeira e mais devastadora fraqueza masculina moderna, o vício da validação externa. E se você está sendo honesto consigo mesmo, provavelmente reconhece algo familiar nessa descrição. Maquiavel observou que os homens são mais facilmente enganados por aquilo que desejam acreditar, e o que a maioria dos homens modernos deseja desesperadamente acreditar é que são desejáveis, valiosos, dignos de amor. O problema surge quando essa necessidade se torna uma compulsão inconsciente que governa cada interação com o sexo oposto. Aqui está como esta fraqueza se manifesta na prática. Você conhece uma mulher interessante. Nos primeiros minutos de conversa, você já está mentalmente calculando se ela te acha atraente. Cada sorriso dela é analisado. Cada resposta é interpretada como aprovação ou rejeição. Você modifica seu comportamento baseado nas reações dela, como um ator desesperado por aplausos.
Você manda uma mensagem e fica checando o celular obsessivamente. Quando ela demora para responder, você cria teorias elaboradas sobre o que pode ter acontecido. Quando ela responde com entusiasmo, você sente uma onda de alívio e euforia que revela o quão dependente você se tornou da aprovação dela. Jung falava sobre a projeção da ânima, quando um homem projeta sua energia feminina interior em uma mulher específica, tornando-a responsável por sua completude emocional. É como se você entregasse o controle remoto da sua autoestima para outra pessoa. Ela se torna o termômetro do seu valor próprio. Mas aqui está o que realmente acontece do lado dela. As mulheres possuem uma intuição aguçada para detectar necessidade masculina. Elas sentem quando o homem precisa da aprovação delas para se sentir bem consigo mesmo. E essa percepção, por mais sutil que seja, mata a atração instantaneamente. Por quê? Porque a atração feminina está fundamentalmente ligada à percepção de valor e abundância. Uma mulher se sente atraída por um homem que ela percebe como tendo opções, como sendo escolhido por outras, como possuindo um valor que independe da opinião dela. Quando você demonstra que precisa da validação dela, você inconscientemente comunica escassez, não abundância. Pense na última vez que você estava genuinamente ocupado com algo importante, um projeto, um hobby, uma paixão pessoal. Lembra como você se sentia menos ansioso sobre relacionamentos? Como você naturalmente se tornava menos disponível, menos necessitado? E como, paradoxalmente, isso parecia atrair mais interesse feminino? Isso não é coincidência, é a manifestação prática de um princípio psicológico profundo. As pessoas são atraídas por aquilo que não podem facilmente possuir ou controlar. O vício da validação externa se manifesta de formas sutis que você pode nem perceber. Você se pega modificando suas opiniões para agradar uma mulher que acabou de conhecer. Você evita expressar discordâncias para não estragar a conexão. Você se torna excessivamente disponível, cancelando compromissos pessoais sempre que ela demonstre interesse em se encontrar. Você interpreta cada gesto dela através da lente da sua necessidade de aprovação. Um emoji diferente vira motivo de análise. Uma mudança no tom de voz vira sinal de alarme. Você se torna um detetive emocional, procurando constantemente por evidências de que aceito ou rejeitado. Mas a manifestação mais perigosa dessa fraqueza é quando você começa a negociar com a sua própria autenticidade. Você esconde partes de si mesmo que acredita que ela pode não gostar. Você se torna uma versão editada de quem realmente é, esperando que essa versão melhorada seja mais palatável. O resultado: você atrai mulheres que se interessam por uma versão falsa de você e depois se pergunta por que os relacionamentos não funcionam a longo prazo. A ironia cruel é que quanto mais você busca validação externa, menos validação você recebe. É como tentar segurar a água com as mãos. Quanto mais força você faz, mais ela escapa entre seus dedos. A pergunta que você precisa se fazer é brutalmente simples. Se uma mulher nunca mais te desse atenção, aprovação ou validação, você ainda se sentiria bem consigo mesmo? Se a resposta for não, você identificou sua primeira fraqueza. A segunda fraqueza: a ausência de limites internos. Deixe-me te contar sobre um padrão que vejo repetidamente. Homens que começam relacionamentos como reis e terminam como servos. Homens que entram em uma dinâmica com toda a confiança do mundo e meses depois se encontram fazendo coisas que jamais imaginariam fazer por uma mulher. Essa transformação não acontece da noite para o dia. É um processo gradual, quase imperceptível, onde você vai cedendo pequenos pedaços de si mesmo até que um dia olha no espelho e não reconhece mais quem se tornou. Isso é a segunda fraqueza, a ausência de limites internos. E ela é ainda mais perigosa que a primeira, porque se disfarça de virtude. Maquiavel escreveu: quem negligencia o que se faz pelo que se deveria fazer, caminha mais depressa para a sua ruína do que para a sua preservação. Traduzindo para o contexto moderno, quando você abandona seus princípios e limites pessoais para agradar uma mulher, você não está construindo um relacionamento, está construindo sua própria destruição. Aqui está como essa fraqueza opera na prática. Você conhece uma mulher incrível.
No início, você mantém suas rotinas, seus compromissos, seus valores. Mas conforme ela demonstra interesse, você começa a fazer pequenos ajustes. Cancela uma noite com os amigos para estar disponível para ela, muda seus planos de fim de semana porque ela precisa de você, aceita comportamentos dela que normalmente não toleraria porque relacionamentos exigem compromissos. Cada concessão parece razoável isoladamente. Afinal, você está sendo um bom namorado, mostrando que ela é prioridade. Mas o que realmente está acontecendo é que você está ensinando a ela e a si mesmo que seus limites são negociáveis. Jung falava sobre a importância da individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, independente das expectativas externas. Quando você abandona esse processo para se moldar às necessidades de outra pessoa, você não está sendo amoroso, está sendo covarde. A ausência de limites se manifesta de várias formas devastadoras. Limites de tempo. Você se torna excessivamente disponível, responde mensagens instantaneamente, sempre prioriza os planos dela sobre os seus, cancela compromissos pessoais sem hesitar. Você confunde disponibilidade com interesse, sem perceber que está comunicando que sua própria vida não tem valor. Limites emocionais. Você aceita ser tratado de formas que não toleraria de ninguém mais. Ela pode ser desrespeitosa, manipulativa ou emocionalmente instável, mas você justifica porque ela está passando por um momento difícil. Ou relacionamentos têm altos e baixos. Limites financeiros, talvez o mais perigoso de todos. Você começa a gastar mais ou do que deveria ou pode para impressioná-la. Paga por tudo sempre, compra presentes caros para mostrar seu amor ou até mesmo ajuda financeiramente quando ela precisa. Limites de valores, talvez o mais perigoso de todos. Você começa a comprometer seus princípios fundamentais. Se você valoriza a honestidade, mas ela mente frequentemente, você encontra formas de justificar. Se você valoriza lealdade, mas ela mantém contato íntimo com ex-namorados, você entende que é insegurança sua. Aqui está a verdade brutal que ninguém te contou. Mulheres testam limites masculinos instintivamente. Não por malícia, mas por uma necessidade evolutiva profunda de avaliar se você é realmente o homem forte que aparenta ser. Elas precisam saber se você consegue manter sua integridade sob pressão. Quando você falha nesses testes, quando cede, quando se dobra, quando abandona seus limites, você não está sendo compreensivo. Está falhando em uma avaliação fundamental de masculinidade. E o resultado é a perda gradual do respeito dela. Pense no último relacionamento sério que você teve. Lembra do momento em que você sentiu que perdeu ela? Provavelmente não foi por causa de uma briga específica ou um evento dramático. Foi quando ela percebeu que podia te manipular, que seus limites eram apenas sugestões, que você não tinha uma base sólida de princípios inegociáveis. A ironia é que você fez tudo isso acreditando que estava sendo um bom parceiro. Você confundiu ser flexível com ser fraco, ser compreensivo com ser submisso, ser amoroso com ser servil. Mas aqui está o que realmente acontece quando você mantém limites saudáveis. Você se torna mais atraente, não menos. Você comunica valor próprio, autoconfiança e integridade. Você mostra que é um homem que se respeita o suficiente para exigir respeito dos outros. Limites não são muros, são pontes. Eles criam o espaço seguro onde o amor verdadeiro pode florescer, porque ambos sabem exatamente onde estão pisando. A pergunta que você precisa se fazer é: quais são seus limites inegociáveis? E mais importante, você tem coragem de mantê-los, mesmo que isso significa perder alguém? A terceira fraqueza, o medo do conflito autêntico. Agora chegamos à fraqueza mais sutil e talvez mais destrutiva de todas, o medo do conflito autêntico. E quando digo conflito, não estou falando de brigas, gritos ou drama desnecessário. Estou falando da sua incapacidade de sustentar tensão emocional saudável nos relacionamentos. Deixe-me explicar através de uma situação que você provavelmente já viveu. Você está saindo com uma mulher há algumas semanas. Tudo está indo bem, até que ela faz algo que te incomoda genuinamente. Talvez cancele o encontro em cima da hora ou seja desrespeitosa com você na frente dos amigos. Você sente a irritação subindo, mas então você engole. Você racionaliza. Você encontra uma forma de justificar o comportamento dela, porque confrontar a situação parece muito complicado.
Maquiavel observou: os homens julgam geralmente mais pelos olhos do que pelas mãos, porque todos podem ver, mas poucos podem tocar. Aplicando isso aos relacionamentos, as mulheres julgam mais pelo que você faz sob pressão do que pelo que você diz quando está confortável. O medo do conflito autêntico surge de uma crença profundamente equivocada sobre relacionamentos. Você foi condicionado a acreditar que relacionamentos saudáveis são aqueles onde nunca há discordância, onde tudo flui suavemente, onde vocês concordam em tudo. Essa é uma fantasia perigosa. A realidade é que relacionamentos verdadeiros são forjados no fogo da tensão autêntica. É quando duas pessoas conseguem discordar, expressar suas necessidades reais e navegar através do desconforto emocional que surge a intimidade genuína. Jung falava da importância da tensão dos opostos na psique humana. Ele entendia que crescimento e transformação só acontecem quando conseguimos sustentar paradoxos e contradições sem colapsar. O mesmo princípio se aplica aos relacionamentos. Aqui está como o medo do conflito se manifesta na prática. Você evita expressar suas necessidades reais porque pode incomodar ela. Prefere ficar insatisfeito a arriscar uma conversa difícil. Você se torna um fantasma das suas próprias necessidades, sempre priorizando o conforto dela sobre a sua autenticidade. Você concorda com coisas que não concorda para manter a paz. Ela expressa uma opinião política, social ou pessoal que vai contra seus valores fundamentais, mas você acena com a cabeça e muda de assunto. Você troca sua integridade por harmonia superficial. Você evita conversas sobre o futuro do relacionamento porque pode gerar ansiedade ou pressão. Prefere viver na ambiguidade a enfrentar a possibilidade de descobrir que vocês querem coisas diferentes. Você se torna excessivamente agradável quando sente tensão no ar. No momento em que percebe que ela está irritada ou distante, você entra em modo resolução de problemas, fazendo de tudo para restaurar o clima positivo, mesmo que isso signifique assumir culpas que não são suas. Mas aqui está a verdade que vai contra tudo que te ensinaram. As mulheres não são atraídas por homens que evitam conflito. Elas são atraídas por homens que conseguem navegar através dele com integridade e força. Quando você evita conflito autêntico, você está comunicando várias coisas devastadoras. Primeiro, que você não confia na força do relacionamento para sobreviver a discordâncias. Isso sugere que você vê a conexão como frágil, de condicional. Segundo, que você não tem confiança suficiente no seu valor para arriscar desagradar alguém. Isso comunica insegurança profunda. Terceiro, que você prefere uma versão falsa de harmonia a uma versão real de intimidade. Isso impede qualquer possibilidade de conexão genuína. Pense nas mulheres que mais te atraíram na vida. Provavelmente eram aquelas que não tinham medo de discordar de você, que te desafiavam, que criavam uma tensão emocional estimulante. Elas não eram fáceis de lidar. E era exatamente isso que as tornava irresistíveis. O mesmo funciona ao contrário. Quando você se torna previsível, sempre agradável, sempre evitando qualquer tipo de atrito, você se torna emocionalmente invisível. Você pode ser um bom cara, mas não será um homem que desperte paixão. Conflito autêntico não significa ser agressivo ou desrespeitoso. Significa ter coragem de ser real, mesmo quando é desconfortável. Significa expressar suas necessidades, defender seus valores e sustentar sua posição mesmo que isso gere tensão. Aqui está um exemplo prático. Ela cancela um encontro importante em cima da hora pela terceira vez. Em vez de dizer tudo bem, entendo, você diz, olha, eu entendo que coisas acontecem, mas isso está se tornando um padrão que me incomoda. Meu tempo também é valioso. E eu preciso saber que posso contar com você quando fazemos planos. Isso pode gerar desconforto momentâneo, mas comunica respeito próprio e estabelece um padrão saudável para o relacionamento. A pergunta que você precisa se fazer é: você está construindo relacionamentos baseados na verdade ou na conveniência? Porque relacionamentos baseados na conveniência sempre desmoronam quando a vida fica difícil. A transformação do vulnerável ao soberano. Chegamos ao momento da verdade. Você identificou as 3 fraquezas que têm sabotado seus relacionamentos. Agora a pergunta é: o que você vai fazer com essa consciência? Porque conhecimento sem ação é apenas entretenimento intelectual. E transformação real exige mais do que insights, exige uma reconstrução fundamental da sua identidade masculina. Maquiavel escreveu: não há nada mais difícil de realizar e nem mais duvidoso de sucesso, nem mais perigoso de conduzir do que iniciar uma nova ordem de coisas. E é exatamente isso que você precisa fazer.
iniciar uma nova ordem na sua vida emocional. A primeira transformação, de necessitado a abundante. Para superar o vício da validação externa, você precisa construir o que Jung chamava de função superior, uma fonte interna de valor que independe da opinião dos outros. Comece identificando suas fontes atuais de autoestima. Se a maioria vem de aprovação externa, likes nas redes sociais, elogios no trabalho, atenção feminina, você tem um problema estrutural. Desenvolva competências que geram satisfação intrínseca. Pode ser um esporte, uma arte, um negócio, uma habilidade técnica. O importante é que seja algo onde você mede progresso contra si mesmo, não contra a aprovação dos outros. Pratique a dieta de validação. Por 30 dias, pare de buscar aprovação ativa. Não poste fotos buscando likes, não conte conquistas esperando elogios, não modifique comportamentos para agradar. Observe como isso mexe com você e persista. A segunda transformação, de flexível a firme. Para desenvolver limites internos sólidos, você precisa primeiro identificar seus valores inegociáveis. Não os valores que você acha que deveria ter, mas aqueles que realmente definem quem você é. Escreva uma lista de 5 princípios que você não negociaria por nenhum relacionamento. Pode ser honestidade, lealdade, respeito mútuo, crescimento pessoal, independência financeira. Seja específico. Agora, para cada princípio, defina comportamentos concretos que violam esses valores. Se respeito mútuo é importante, que comportamentos específicos você não tolerará? Desrespeito público? Manipulação emocional? Mentiras? Pratique comunicar limites de forma clara e não negociável. Use frases como: "Isso não funciona para mim. Não estou confortável com isso. Essa não é uma opção para mim." Sem justificativas excessivas, sem pedidos de desculpa. A terceira transformação, de evitador a navegador. Para superar o medo do conflito autêntico, você precisa reframe sua relação com tensão emocional. Em vez de vê-la como algo a ser evitado, comece a vê-la como informação valiosa sobre o relacionamento. Pratique expressar discordâncias pequenas primeiro. Se ela sugere um restaurante que você não gosta, diga: "Na verdade, prefiro outro lugar. Que tal sua sugestão?" Observe como ela reage a essa microassertividade. Desenvolva tolerância ao desconforto emocional. Quando surge tensão, resista ao impulso de resolvê-la imediatamente. Deixe o desconforto existir. Observe-o. Aprenda que você pode sobreviver a ele. Aprenda a diferença entre conflito destrutivo e tensão criativa. Conflito destrutivo ataca a pessoa. Tensão criativa aborda comportamentos e situações específicas. A síntese. O homem soberano. O homem soberano não é aquele que nunca sente insegurança, que nunca precisa de ninguém ou que nunca evita conflito. É aquele que sente essas coisas, mas não é governado por elas. Ele pode ser vulnerável porque escolhe ser, não porque precisa ser. Ele pode ser flexível porque é forte o suficiente para se adaptar, não porque é fraco demais para resistir. Ele pode buscar harmonia porque valoriza a paz, não porque tem medo da guerra. A diferença está na consciência e na escolha. Quando você age a partir de um lugar de abundância interior, suas ações comunicam força, mesmo quando expressam sensibilidade. O teste final. Aqui está como você saberá que a transformação está acontecendo. Você começará a atrair mulheres diferentes. Não necessariamente mais bonitas ou mais bem-sucedidas, mas mulheres que respeitam força, que valorizam a autenticidade, que são atraídas por homens que se respeitam. E mais importante, você começará a se sentir diferente nos relacionamentos. Menos ansioso, menos necessitado, mais presente. Você descobrirá que pode amar profundamente sem se perder, que pode se importar intensamente sem se tornar dependente. A jornada de vulnerável a soberano não é fácil. Exige que você confronte partes de si mesmo que preferiria ignorar. Exige que você abandone estratégias que, mesmo sendo disfuncionais, são familiares. Mas, do outro lado dessa transformação, está algo que poucos homens experimentam: relacionamentos baseados em respeito mútuo, atração genuína e amor que fortalece,
em vez de enfraquecer. A pergunta final é: você está pronto para se tornar um homem que você sempre soube que poderia ser? Se este vídeo ressoou com você, se você reconheceu essas fraquezas na sua própria vida, então você está pronto para o próximo passo. Deixe um comentário abaixo me contando qual das 3 fraquezas mais te impactou e por quê. Sua honestidade pode inspirar outros homens que estão passando pela mesma jornada. E se você quer mergulhar mais fundo nessa transformação, se inscreva no canal Refúgio da Alma e ative as notificações. Nos próximos vídeos vamos explorar estratégias específicas para cada uma dessas fraquezas, com exemplos práticos e exercícios que você pode implementar imediatamente. Lembre-se, conhecimento sem ação é apenas entretenimento. A verdadeira mudança começa quando você para de ser espectador da sua própria vida e se torna o protagonista da sua transformação. Até o próximo vídeo. E lembre-se, você não nasceu para ser um alvo fácil. Você nasceu para ser soberano.